Pessoal, tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar continuidade então com o método de resistência de plantas. O que é uma planta resistente? É aquela planta, aquela cultivar que ela tem características genéticas, condições genéticas que faz com que ela seja menos danificada do que outra planta, outra cultivar em igualdade de condições, né? Então são características genéticas. Nós não podemos confundir com a transgenia, porque na transgenia nós introduzimos numa cultivar, introduzimos no DNA de uma planta o gene de um outro organismo, tá? Então a transgenia é um método de controle diferente da resistência de planta, que é uma característica da genética da própria planta, tá? Então é hereditário, específico. Ela pode ser relativa. Né? Então, a característica que a planta tem, ela pode beneficiar um inseto e ser maléfica para outro. Um exemplo, a mosca branca gosta de folhas de feijão com alta quantidade de tricomas. Isso faz com que ela consiga depositar os seus ovos e eles ficarem mais aderidos ali naquela superfície. Já o pulgão, ele prefere plantas com menor quantidade de tricomas. Por quê? Os tricomas, eles acabam podendo perfurar o tegumento do pulgão, porque é mais sensível, é um tegumento um pouco mais mole, né? Então é relativo, ela pode prejudicar uma característica que beneficia o inseto e pode prejudicar o outro inseto. Pode ser influenciada por condições ambientais. Por exemplo, se a planta sofrer um estresse hídrico, ela pode deixar de produzir esse metabólico secundário, essa substância que é maléfica para aquele inseto, né? Ou ao contrário, ou dependendo de uma condição ambiental, uma alta temperatura pode fazer com que ela produza uma substância também que possa afetar o inseto. Então, é relativo e pode ter influência ambiental, sim. É considerado um método ideal de controle. Por quê? Ele primeiro é um método que ele não onera custo ao produtor, o produtor compra cultivar, compra semente, já tem aquela característica, né? Isso não é mais caro, ele é persistente, não é algo que se perde com facilidade, porque para a planta já ter essa característica de resistência, foi um processo de coevolução ali com o inseto. Então não é uma característica genética que é fácil do inseto conseguir quebrar. Então é persistente, não onera custo ao produtor, ele não precisa de conhecimento tecnológico, então ele vai comprar semente, ele não precisa de conhecimento para usar o método, já está implantado ali. Então tinha muitas pragas que hoje nem se fala mais nelas, porque as plantas são resistentes a elas. Então nem se comenta, então quase não se fala tanto por isso. Né? Já tem um material resistente, então você nem tem o conhecimento tecnológico daquilo. Né? Outra característica importante por ser um método ideal é porque você pode usar ele com controle químico, com cultural, com mecânico, com comportamental. Então, não tem problema, ele é compatível com os demais métodos de controle. Um caso clássico que a gente sempre fala é o caso do controle da filóstera da videira, né? Esse inseto é um inseto hemíptera, tá? Ele possui um estádio que ele pode ser alado, adultos alados e adultos ápteros. Os ápteros se desenvolvem nas raízes das videiras, né? Vão sugando ali a seiva das raízes, depositam um ovo, as ninfas se desenvolvem e em determinado momento formam então a forma alada. Os alados vão para as folhas das videiras, depositam os ovos e as ninfas formam galhas ali nas folhas. Depois do total desenvolvimento dessa ninfa, ela pode se tornar um adulto alado ou um adulto áptero, voltar para o solo e assim então continuar o seu ciclo aqui no solo, tá? Essa praga, esse hemíptera, ele devastou as videiras da Europa muitos anos atrás, há mais de 100 anos. Qual que foi a solução encontrada? A solução foi o porta-enxerto. Então, pegou aqui uma cultivar com alta resistência no sistema radicular a esse inseto. Muitas vezes ele tem alta resistência, mas não tem característica agronômica desejável. Então, não produz o fruto que o mercado realmente precisa. Mas aí coloca-se então aqui no enxerto, no cavaleiro, uma cultivar que tem essas características agronômicas que o mercado precisa. Fazendo então essa enxertia, nós temos aqui uma planta resistente com as características aqui em cima agronômicas desejáveis. Então é um caso muito de sucesso usado até os dias de hoje.
Nós temos diferentes graus de resistência, né? Como a resistência é comparativa, depende de uma comparação entre as cultivares, entre as plantas, a gente pode ter imunidade. Imunidade de um inseto não comeu aquela planta, ele não gosta daquela planta. Então é um conceito mais teórico. Os demais não. A gente tem planta altamente resistente, que ela é pouco danificada, e como pode ter planta altamente suscetível. Então isso tudo é comparativo, né? A gente faz uma comparação. Normalmente, quanto mais resistente a planta, ela tem maior rusticidade. Se ela tem maior rusticidade, muitas vezes elas não têm aquelas características agronômicas desejáveis. Então, o que se busca muito no melhoramento, às vezes uma resistência moderada, né? Mas que aí a gente consiga também ter as características junto à agronômica desejável, tá? Um exemplo muito clássico que a gente tem é do feijão, o feijão carioquinha, né? Que é a maioria do feijão consumido. É um feijão que ele tem uma substância que é altamente resistente a caruncho de feijão, né? A gente usa isso, consome todos os dias e é uma cultivar resistente a essa praga de grão armazenado. Pseudo-resistência, o que é isso? É uma resistência falsa. Ela pode ser um escape, por um acaso aquela cultivar que você estava avaliando não foi danificada naquele momento, devido a alguma condição. Evasão hospedeira. Você tem um inseto na fase onde ele danifica menos a planta, tá? Então, por exemplo, o trips, ele danifica mais o feijão quando ele está na fase de floração. Mas por alguma condição climática, ele não estava ali naquele momento. E nós temos a resistência induzida, que é o quê? Quando a gente aplica alguma coisa, pode. Quando a gente aplica alguma coisa que faz com que a planta adquira naquele momento uma certa resistência. Vocês desculpem. O que é isso, a resistência induzida? O que mais comum é o uso de silício. Então, quando você faz uma adubação com algum tipo de silício, ele faz com que haja uma lignificação na folha, por exemplo, da planta, principalmente poáceas e solanáceas. Então faz essa lignificação. Isso acaba prejudicando as mandíbulas, lembram, né, da estrutura lá do aparelho bucal mastigador? As mandíbulas, então, das lagartas. Aqui de Spodoptera, aqui tem uma outra imagem que mostra, então, danificando. Então, você vê que não é uma característica genética da planta. Você colocou um adubo que acabou lignificando a folha. E isso deu uma resistência naquele momento para aquela planta. Né? Você fez uma indução de resistência, não é uma característica genética. Tipos, nós temos diferentes tipos de resistência. Temos a não preferência, que é o quê? O inseto ele prefere menos aquela planta para comer ou para brigar, né? Ou para ovipositar. Né? Então, às vezes, a planta tem uma estrutura morfológica que ele vai procurar abrigo em outro lugar, porque ali ele fica exposto. Ou oviposição, a planta igual mosca branca, a planta não tem muito tricoma, então ele não vai querer aquela planta para colocar os ovos dela. Vai preferir uma planta com mais tricoma. Ou ela não vai lá, experimenta, não gostou, né? Tem alguma coisa amarga naquela planta. Então ele prefere menos a planta para se alimentar, ou ovipositar ou abrigar. Antibiose. Antibiose ele causa algum efeito quebrando o ciclo do inseto, tá? Então ele pode quebrar o ciclo de que forma? Fazendo com que a lagarta morra, afetando a mudança dos instares, fazendo com que a pupa fique deformada, o adulto fique deformado, o adulto coloca ovos inférteis, diminuindo a capacidade de reprodução. Então, são vários fatores, normalmente estão ligados, a antibiose ligado muito à questão química, alguma substância química que a planta produz. E a tolerância? A tolerância é quando a planta ela tem uma capacidade de regenerar, né, ou de suportar. Então, por exemplo, desfolha. Tem cultivares que toleram 50% de desfolha. Pode ser consumida 50% das suas folhas e mesmo assim ela tem uma tolerância que faz ela produzir igualzinho se ela não tivesse sofrido desfolha nenhuma. Então, uma tolerância ao ataque do inseto. Aqui nós temos então os efeitos da antibiose que são observados, né? Mortalidades, aqui a alteração da proporção sexual. Então pode alterar, fazendo com que só emerjam indivíduos mariposas macho. Ou 70, 80% das mariposas que emergirem vão ser machos. Então isso vai fazer vai diminuir a proporção ali na cópula e aí então na reprodução de modo geral, tá? As causas podem ser causas físicas ligadas à cor.
Igual a mosca branca, vocês sabem que ela gosta de flor amarela. Então, não vamos produzir uma cultivar com flor amarela, né? Vamos usar uma cultivar de outra cor. Químicas, causas químicas são uma das preferidas, aí um exemplo do tomate, tem a 2-tridecanona, o fumo tem a nicotina, o algodoeiro tem gozipol, a curcubitáceas tem curcubitacinas. Então, nós temos várias substâncias. É claro que no processo de coevolução, muitas vezes a praga ela acaba se adaptando àquela substância e aí aquilo se tornando normal ou até benéfica para ela, né? Mas para outros insetos aquilo é maléfico. As causas morfológicas, que estão ligadas à estrutura da planta, à arquitetura das folhas, posição de ramos, a quantidade de tricoma, se tem muito, se tem pouco, né? Isso é tudo causa morfológica. Exemplo da física, igual o bicudo, ele é repelido por algodoeiro de coloração vermelha, né? Mosca branca é atraída por cor amarela. Aqui a cor vermelha, ela pode repelir um inseto, como pode atrair outro inseto. Comprimento da palha do milho, da espiga. Então, a gente tem ali uma palha mais espessa, mais comprida, que prende melhor ali, adere melhor ao fruto, fazendo com uma proteção maior. Espessura de folhas, né? Pode dificultar a introdução do aparelho bucal, principalmente o aparelho bucal sugador ou mastigadores de pequeno porte, como microlepidópteros. Brácteas de maçã do algodoeiro, a gente vai ver uma imagem na próxima slide. A serosidade em folhas de cebola, não só a cebola como as poáceas também, elas têm uma serosidade que muitas vezes dificulta ali a alimentação do inseto. Aqui a bráctea do algodoeiro, né, que protege o algodoeiro, é uma folha modificada, só que brácteas mais fechadas, elas acabam protegendo o bicudo aqui dentro. O bicudo fica menos exposto ao controle químico, ao inimigo natural, às condições climáticas. Quando a gente tem uma bráctea tipo frego, uma bráctea aberta, o bicudo vai ficar aqui mais exposto. Então, você tem uma característica morfológica da planta que auxilia até a utilização de outros métodos como controle químico. Então, é uma característica morfológica aí do algodão. Os tricomas, né? Então, são esses pelos para alguns insetos. Eles podem causar danos mecânicos, esses tricomas que são não glandulares, né? Os tectores. E para outros insetos, eles podem acabar sendo benéficos. Já os tricomas glandulares são esses que possuem substâncias químicas, né? E aí podem ser maléficas a alguns insetos, tá? Vantagem da resistência de planta, inseto. Deixa eu voltar aqui. Então, nós temos essas várias causas de resistência química. Então, nós temos os semioquímicos, né? Esses semioquímicos são substâncias. Nós temos os feromônios, que são aquelas substâncias que acabam fazendo a comunicação entre indivíduos de mesma espécie. E nós temos os aleloquímicos, que são substâncias químicas que fazem comunicação entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Dentro do aleloquímicos, a gente pode ter os caromônios, que são substâncias químicas que causam dano a quem emite. Então, a planta ali libera um cheirinho, a praga sente aquele cheiro e é logo atraída ali para se alimentar daquela planta. Causa danos ao emissor. Alomônio causa dano ao receptor. Então, a planta ela libera algum cheiro, a praga sente aquele cheiro e vai embora dali, achando aquilo ruim, né? Então, causa danos a quem recebe. E temos o sinomônio, que causa benefício tanto para quem emite a substância química, quanto para quem recebe aquela substância. Tá? Um exemplo é, por exemplo, quando a planta está sendo atacada, está sendo mordida por alguma lagarta. Ela está ali sendo mordida pela lagarta e o que acontece? A planta libera uma substância que atrai o inimigo natural. Então, atrai um percevejo predador. Isso vai beneficiar tanto a planta quanto o predador. Então, aqui essa imagem mostra essa inter-relação inseto-planta entre o terceiro nível trófico, quando a planta ela consegue chegar a atrair o inimigo natural liberando algumas substâncias. Vários estudos têm aumentado muito assim nessa linha. Vantagem da resistência de planta: aumento da produção, facilidade de utilização, porque não precisa de conhecimento tecnológico, baixo custo, harmonia com o ambiente, persistência, porque, igual eu disse, no processo de coevolução, essa característica genética ela não é fácil de ser quebrada, então ela persiste por muito tempo, como é o caso lá da videira, que é usado até hoje, aquele mesmo método. Não interfere nas outras práticas culturais e tem compatibilidade com os outros métodos de controle.
Desvantagem. É um método que é difícil você obter uma variedade resistente, são anos de trabalho, de seleção, de estudos. Você tem que fazer testes em várias regiões do Brasil, porque ocorrem biótipos diferentes, que são aquela o quê? Que são populações da mesma espécie, por exemplo, mosca branca, a gente conhece, fala muito sobre isso, são populações que se desenvolveram em lugares diferentes, então acabaram criando algumas características genéticas diferenciadas, né? E também a gente tem dificuldade de conseguir resistência múltipla, que é isso, a planta ser resistente a várias pragas diferentes. Então ela pode ser resistente a uma praga e acabar sendo suscetível a outra praga. Pessoal, é isso. Muito obrigada. Até a próxima.